Mário, faz para nós um resumo da Umbanda e do Candomblé. Teria dois aspectos, né? Primeiro, a diferença entre um e outro. A diferença entre básica é: um é culto a antepassados especificamente. E na Umbanda, as falanges, né? Caboclo, velho, né? São todos os seres que já encarnaram e desencarnaram e estão prestando caridade. Entendeu? Mesmo o Xangô, mesmo o Oxóssi, mesmo o Ogum da Umbanda, são espíritos que vêm sobre a égide daquele orixá, e não sendo aquele orixá. Entendeu? Eles se identificam por ali. Isso aí é o Xangô, Oxum, Iemanjá, entendeu? Nanã, o Baluaí. São espíritos desencarnados que se manifestam sobre a égide daquele orixá. O Candomblé é diferente. Então é um fenômeno, assim, de incorporação que acontece. E no Candomblé não. No Candomblé é um fenômeno de transbordamento da energia que mora em você. Você, nós chamamos, o Omó-orixá, né? O filho do orixá, ou pequeno orixá. Em Yorubá, Omó significa pequeno ou filho, né? Orixá. Você é um Omó-orixá, ou um filho do orixá tal. Que aquilo já é uma essência que existe dentro de você. E com a medida talvez a gente fale mais detalhadamente à frente, à medida que as coisas vão acontecendo, esse orixá vai se identificando, não é identificar, vai havendo uma identificação sua com o orixá, entendeu? Isso vão criando graus de iniciação, entendeu? De pós-graduação, aí vão obrigações após 7 anos. É diferente, né? Da Umbanda. É diferente da Umbanda, bem diferente da Umbanda. Apesar de que hoje, não sei se você vai responder alguma pergunta aí da frente de vocês, a Umbanda... Essa é a Umbanda de hoje que você vai falar. Sofreu uma transformação muito grande com o passar dos anos. Muito raramente você encontra aquela Umbanda originária, né? A Umbanda que foi criada em Niterói, né? Há 103 ou 104 anos atrás, Neves, por grupos dissidentes do Candomblé, do culto indígena, do culto cigano, do culto kardecista, que formaram essa Umbanda. Entendeu? Legal, A unidade disso aí. A Umbanda é um pouco de cada coisa dessas. Bacana. Então essa é a Umbanda de hoje. A Umbanda de hoje, a nível de culto, ela está muito miscigenada. Tá? Está muito miscigenada com o Candomblé, um culto que está extinto, chamado Molocô, que era uma nação de Candomblé, tá? E que se extinguiu com o tempo. A última casa de Molocô foi no alto da Serrinha, a casa de finado Gerson, tá? No alto do Morro da Serrinha, em Madureira. Tá? E o pessoal está chamando Umbanda misturada com Candomblé, que alguns chamam, vamos dizer assim, intimamente de Umbandomblé, né? De Omolocô. Não é. O Omolocô é uma nação extinta. Existem alguns reminiscentes aí, mas muito esporádicos. Muito esporádicos mesmo. Entendeu? Qual a razão do preconceito originado de outras religiões em relação à Umbanda e ao Candomblé? Olha só, o preconceito de outras religiões, eu vou dizer mais especificamente das neopentecostais. Tá? Que as igrejas tradicionais evangélicas, como a igreja metodista, presbiteriana, batista, eles não têm esse tipo, nunca tiveram esse tipo de perseguição, entendeu? Depois que surgiram as igrejas neopentecostais, é que começou a haver essa perseguição. Tudo existe com preconceito de todo. Negro com preconceito do próprio negro, entendeu? O Candomblé com preconceito do próprio Candomblé. Nós estamos vivendo uma época em que o capitalismo tomou conta das religiões. Diante disso, começou uma disputa acirrada
entre as várias denominações de candomblé, de umbanda. Eu sou melhor do que você, eu sou mais importante, eu isso, eu aquilo. É a religião do eu. Nossa. Ela deixou de ser a religião do nós. Começou a haver uma satisfação de ego. É importante para mim, eu sou mais importante que você. Hoje você não vê mais respeito hierárquico nessas religiões com tanta frequência. Alguns anos atrás, eu não digo tantos mil anos atrás, porque eu ainda não tenho nem 50 anos de iniciado, mas tenho 45, fazendo 45, e havia um respeito ao sacerdote, aos sacerdotes menores do templo, como se fosse aí a bacia, a mãe pequena, o pai pequeno. Isso na Umbanda, quando eu estou falando do candomblé agora, eu estou falando disso da Umbanda também. Que hoje não existe mais. Hoje existe uma concorrência. Concorrência dentro dos próprios membros daquela comunidade. Eles querem aparecer um mais do que o outro, quer dizer, onde o aspecto do divino fica em terceiro ou décimo plano. Porque o eu é mais importante do que o sagrado. O bandista estuda de alguma forma as regras e princípios da doutrina dele? Olha, faz parte da doutrina da Umbanda, tá? Ao iniciar-se um culto, ter uma pregação, né? Um tema que é escolhido pela mãe de santo, pela babá, pelo babá da Umbanda, né? Um tema tal que vai ser discutido ali. Mais intrínseca, mais profundamente nas sessões de desenvolvimento mediúnico. Isso estou falando da Umbanda. Na sessão de desenvolvimento mediúnico é necessário realmente essa palestra, esse debate mais profundo sobre vários temas, né? Não só sobre que tipo de mediunidade, que existem vários tipos de mediunidade, sobre folhas, sobre ervas, porque se o indivíduo não tiver o mínimo de noção, aquela entidade que está se manifestando vai ter dificuldade de se comunicar a respeito de certos assuntos. Por isso ele tem que estudar. É necessário que se estude pelo menos o básico. Pelo menos o básico. O desenvolvimento do médium segue alguma regra? Precisa seguir. Estou falando agora a nível de Umbanda, tá? Precisa seguir uma regra. Porque senão vai acontecer, se ele não frequentar uma estrutura profunda, religiosa, né, um templo de grande respeitabilidade, grande seriedade, ele pode cair no animismo, ele pode achar que está com uma coisa que não está. Espíritos obsessores podem tomar conta de tomar forma de espíritos que seriam mais elevados. Enfim, isso podem causar coisas muito drásticas. Por isso, hoje está se tendo muito aquela história de fundo do quintal. Eu recebi um espírito, então já posso abrir meu terreiro. Quando isso é totalmente inviável. Inviável, impraticável, vai causar uma série de problemas espirituais e, consequentemente, físicos. Isso chega a ser irresponsabilidade. É irresponsabilidade. A palavra correta é irresponsabilidade. Eu não posso ser aquilo que eu não fui preparado para ser. Como eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Qual a razão de usar a bebida e o fumo nas sessões da Umbanda? Com relação às bebidas, o que me ocorre oficialmente, né, o que me convence, é que são, por serem espíritos desencarnados, tá? Tem ainda uma ligação com a matéria física e vem a necessidade, mais especificamente nos casos dos Exus e Pombagiras, né? A necessidade desse tipo de coisa. Entendeu? Por exemplo, os boiadeiros, né? Que são uma forma de encantados, eles são muito ligados à cerveja, entendeu? A vinhos, os pretos velhos. Né? Os charutos, os cachimbos. Agora, os cachimbos e os charutos e os cigarros tem uma outra interpretação. Tipo, é o descarrego do próprio médium, porque ele está recebendo a energia daquele consulente e através daquela fumaça ele expele. Bacana. Fale mais sobre a Umbanda. Sobre a Umbanda.
A Umbanda é uma religião brasileira, especificamente brasileira, é a única brasileira, é a Umbanda. Foi criada, como eu disse anteriormente, em Niterói, Neves, tá? E ali ela veio tomando forma. Inicialmente, a Umbanda, né, verdadeira, ela não tem sacrifício de animais. Não faz parte da doutrina dela, o sacrifício de animais. Tem oferendas de comidas, tá? Que a gente chama de, no candomblé nós chamamos de adimun, né? São comidas, oferendas de alimentos, tá? Ou bebidas. A Umbanda tem, por exemplo, a Umbanda, ela é uma escola iniciática, apesar de que hoje não está sendo mais. Ela sofreu uma deterioração muito grande. Porque a Umbanda, antigamente, você começava na Umbanda, você ia passar por um rito de batismo, você ia passar por vários tipos de amacis, de bebidas, de amacis, de folhas, de ervas, né? E você ia pegando graus até você chegar à camarinha. A primeira camarinha, que é a principal e tal, outras camarinhas que seriam consequência, né, da sua posição. Mas hoje a gente não está vendo mais isso, a gente está vendo pessoas receber o espírito de sacode e não tem uma preparação. As umbandas não têm. E algumas umbandas que dizem que tem, estão saindo os orixás paramentados como se fossem orixás de candomblé, quando na verdade não seria isso. Entendeu? Até porque, por exemplo, o Oxóssi da Umbanda é um caboclo. Então ele vai sair como um caboclo, ele não pode sair paramentado como um caçador Oxóssi. Né? A Oxum da Umbanda, ela é uma entidade. Ela não vai sair paramentada como a deusa das águas. E as pessoas confundem. E as pessoas estão confundindo tudo. E a coisa está ficando, sabe? Está se perdendo. Está se perdendo a identidade. Isso é muito, muito sério quando um culto perde a identidade. Fala mais sobre o candomblé para nós. Pessoal, o candomblé, ele é muito diversificado, né? Alguns bons anos atrás, há séculos, né? Ele vem acompanhando desde a escravatura, aquela coisa toda, e ele foi sofrendo transformações. Por exemplo, na abolição dos escravos, depois da abolição dos escravos, os negros não sabiam o que fazer da vida. Eles estavam acostumados a ser escravos. Estavam acostumados a viver em senzalas, ou até alguns casos, né? Já mais fugitivos, né? Eles viviam em quilombos. E eles precisavam fazer sobreviver a crença deles. O que eles fizeram? A Umbanda mantém isso até hoje. O Candomblé não mantém, mas a Umbanda mantém. Eles começaram a pegar as imagens católicas, que eram dos senhores, né? Os portugueses, e começaram a fazer similaridade, ou seja, sincretismo com os orixás. Sincretismo com as deidades deles. As baianas do candomblé, essas bandas lindíssimas, não são oriundas da África. São oriundas das próprias sinhais, né? Da coloniais, sabe? Que davam as roupas, que eram de origem holandesa e francesa, das cortes, que davam as roupas que elas não queriam para as escravas. E elas usavam aquelas roupas no momento do ritual, que era um momento para eles muito sagrado. Entendeu? Então eles usavam naquele momento. Enfim, o candomblé é um culto de... por exemplo, como é que se entra no candomblé para se iniciar, né? Basicamente, existe um momento em que você bola. A palavra bolar são duas palavras iorubás que significam cair no chão como fruto maduro. Tá? Então, se você vê uma pessoa bolar dentro do candomblé, ela cai como se fosse um morto. Ela já não se basta, ela precisa morrer e renascer. E aí começa todo o mistério da iniciação e a continuidade da coisa. Entendeu? Fora essas pessoas que bolam para o candomblé, né, para o orixá de candomblé, tem aqueles que são apontados, que eles não recebem, não transbordam os orixás, não existe esse transbordamento do orixá, mas eles têm função.
são função hierárquica, são as equedes, aquelas que são as amas, elas são preparadas para cuidar desses orixás, das vestes, dos alimentos, enfim. No momento público, elas vêm e enxugam o suor do corpo do médium que está manifestado, entendeu? E tem os ogãs, que também são subdivididos em várias funções. Tem os ogãs específicos que vão tocar os tambores, tem ogã específico para cantar, tem ogã específico para a imolação dos animais, entendeu? E aí o maior ponto de conflito, o maior ponto de conflito entre os neopentecostais e o candomblé, principalmente, é por causa do sacrifício animal. Eles pegam por aí. Só que nós não sacrificamos animais pelo simples prazer de sacrificar. Ali existe um equilíbrio energético, tá? Os animais muitas vezes são sacrificados para que você sobreviva, para que você mantenha a sua plenitude de vida. E não é. E depois aquilo não é jogado, como a gente vê aí, infelizmente vê, aquilo jogado nas encruzilhadas, nas estradas, apodrecendo. Não é real isso. Isso não é real. Isso é uma coisa que não pertence à ritualística do candomblé oficialmente. Porque o candomblé oficialmente ele vai utilizar o sangue, ele vai utilizar vísceras, né? Partes internas, órgãos vitais, vamos dizer assim. E o restante vai ser todo aproveitado. Vai ser servido em banquetes e almoços e jantares, enfim, ritualísticos. Ou se não for o caso de festas públicas, até para manutenção interna do templo, das pessoas quando vão para lá trabalhar e tudo. Aquilo não é desperdiçado. Aquilo é totalmente aproveitado. Inclusive, vísceras são aproveitadas num outro rito também intrínseco, que seria o rito das Iaminhadjé, das grandes mães da noite. Entendeu? Obrigada, meu irmão. Foi muito, muito, muito bom esse esclarecimento para todos nós. Eu me coloco aí à disposição para todos os maiores esclarecimentos que tiver ao meu alcance. Se não tiver, eu vou pedir ajuda a quem de direito para me passar a informação. Ok. E agradeço a oportunidade. A oportunidade é um momento bastante importante. Iemanjá, 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 Iemanjá.